Nesse vídeo eu vou compartilhar com você duas instruções que o Espírito Santo me deu com relação à minha rotina e como ter hábitos melhores. Se você hoje tem tido dificuldades para ter mais tempo de qualidade com Deus, com a sua família, um tempo com você, tendo uma vida e buscando uma vida mais saudável, servindo com muito mais disposição, cheio da plenitude de Deus, se você tem sentido falta disso, perdido muito tempo com as redes sociais ou se sentindo frustrada, desanimada, perdida, eu quero te dizer que a reflexão de hoje ela foi feita para você. Então, não perca e venha comigo. Meu nome é Thalita Alves, eu sou serva do Senhor Jesus Cristo e eu estou aqui para compartilhar com você reflexões bíblicas para uma vida cristã prática vitoriosa. Eu vou conversar um pouco sobre rotina, sobre hábitos e contar um pouco do meu testemunho, falando para vocês o quanto ter uma rotina saudável, né, uma rotina com as prioridades corretas, glorifica a Deus e nos dá uma vida com muito mais contentamento e entusiasmo. Então, vou contar para vocês um pouco da minha história. Sempre fui uma pessoa bastante ativa, gostava de fazer muitas coisas, mas sempre no final do dia eu tinha a sensação de que eu não estava dando mais conta das coisas. E um dia, trabalhando aqui em casa, home office, eu estava no computador, os WhatsApp bombando, um monte de mensagem, e eu simplesmente surtei, deu tela azul e bastante confusão mental, e eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas eu tive um momento ali de perguntar para Deus se aquilo era uma vida em abundância, como ele havia prometido para os filhos dele, né? E naquele momento o Espírito Santo falou ao meu coração: Thalita, a palavra de Deus fala que o Senhor nos chama pelo nome, né? E ele disse: mude a sua rotina, acorde mais cedo e tenha as prioridades corretas. Então, esse vídeo de hoje, ele vai falar sobre dois aspectos: sobre a importância de acordar cedo para ter uma rotina vitoriosa e sobre definir e buscar as prioridades corretas. Bom, eu queria começar compartilhando com vocês um versículo que ele tocou muito meu coração, que está em João 14:12, quando ele diz que o Senhor Jesus, né, que nós poderíamos em Jesus Cristo fazer as mesmas obras feitas pelo nosso Salvador. Então Jesus está dizendo hoje para nós: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Você crê em Jesus Cristo? Você crê que você tem uma nova vida por meio da morte e por meio da ressurreição dele? Você crê nesse Deus que faz nova todas as coisas? Então você tem o poder dado por meio do Espírito Santo que habita em você para realizar coisas muito maiores que o nosso Salvador realizou aqui na Terra. Então, quando a gente se deixa levar por hábitos ruins e destrutivos, quando nós estragamos o nosso corpo, estragamos a nossa mente, não temos uma boa rotina de sono, uma boa alimentação, utilizamos ali de todas as ferramentas, né, e todas as disciplinas espirituais que nos foi concedida, nós estamos dizendo: o teu sangue precioso não foi suficiente para mim. É isso que você quer para sua vida? É isso que você acredita? Não é isso que eu acredito. Então foi a partir daí que eu comecei a pensar um pouco mais sobre a importância de mudar os meus hábitos. Só que aí a gente encontra, né, um problema. A gente quer sim viver uma vida mais alegre, a gente quer ser um instrumento de bênção, de transformação, de alívio, de renovo, né, de entusiasmo. A gente quer viver na plenitude do Senhor, só que a gente muitas vezes não sabe como começar. E naquele momento que o Espírito Santo me deu essas instruções, apesar delas serem audíveis e muito claras, eu não sabia como começar. E normalmente é assim que acontece, né? Você tem instruções, e isso aqui a gente está pensando em todas as áreas, né? Nós temos, por exemplo, uma lei que rege, né, a lei dos homens, a nossa Constituição Federal. A gente tem as normativas, né, instrucionais nos nossos ambientes de trabalho, que fala o que dizer, mas não nos diz como fazer, muitas vezes, né? E aí a gente fica apenas na letra e a gente vai muito pouco, avança muito pouco para a prática. Então, eu quero falar um pouco sobre a prática.
A Bíblia diz em Salmo 142, 3, que quando eu estou abatido, somente tu sabes o caminho que devo seguir. Esse versículo claramente está dizendo, estou sem forças, não sei por onde começar, mas eu creio, né, no teu poder e na tua instrução, no teu direcionamento, Senhor, e que o Senhor vai me direcionar, né, para um lugar seguro, para onde de fato eu deva ir. E o 145:14 acrescenta: o Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados sobre o peso de suas cargas. Você está se sentindo literalmente, né, encurvado. Às vezes a gente anda na rua e se defronta com pessoas que pela sua linguagem não verbal mostra que são derrotadas, né, que foram derrotadas por conta dos seus maus hábitos. E o que o Senhor está me usando, né? Deus está me usando agora para te dizer: não importa o teu passado, as coisas que você fez há 5 minutos atrás, se você acha que não dá para recomeçar, se você está respirando, eu quero te dizer que o sangue de Jesus, ele já lavou todos os teus pecados. Quando a gente confessa e quando a gente deixa, quando a gente se humilha diante dele e quando a gente deixa os maus caminhos, buscando sim, por conta das nossas obras, né? Ou melhor, deixar de fazer o que fazemos, nós vamos alcançar a misericórdia. Então ele vai te levantar, porque a palavra fala que ele ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados sob o peso de suas cargas. Então talvez o peso que você esteja carregando muitas vezes porque você tem uma rotina muito extensa e cruel, podemos dizer assim, dormir 4 horas por dia, cuidar dos seus filhos, ter que cuidar da sua casa, prover a alimentação, trabalhar, servir na igreja, tem a pressão de socializar, né? E ainda tá com um sorriso no rosto depois de longas noites sem dormir direito. A gente sabe o peso das cargas, né, que nós estamos levando hoje em dia, principalmente as mulheres, né? Então, o primeiro direcionamento de Deus, vamos falar de prática agora: acordar mais cedo. Poxa, Thalita, mas a gente tá acabando de falar sobre as minhas cargas e aí você ainda quer que eu acorde mais cedo? Já acordo 6 da manhã e durmo quase 1 hora, então quer que eu não durma mais? Na verdade, não é isso. Eu lembro que quando Deus falou pra mim acordar mais cedo, eu já acordava, né, às 6 da manhã, mas eu ia dormir por volta de umas 23h40, 23h30. Já tinha uma rotina de me exercitar, e à noite, então eu até que tinha uma rotina moderadamente saudável. Mas uma coisa interessante, eu não me emagrecia muito não, eu mantinha o meu peso. E eu lembro que eu fiz? Peguei o celular, coloquei na cabeceira da minha cama e falei: tá bom, então vamos lá acordar mais cedo. E aí eu coloquei às 5 da manhã pra despertar. E adivinha o que aconteceu? 5 horas da manhã, apertei a soneca, depois 6 da manhã, e aí, óbvio, fui obrigada a levantar. E aí a gente acorda daquele jeito, né? Derrubando tudo, fazendo tudo na correria, e indo trabalhar. E um dia que acabou, e eu mantive a minha rotina do mesmo jeito. E nisso se passou uma semana e nada acontecia, nada mudava na minha vida. Até que eu me lembrei de alguns versículos, né? E na verdade, antes de me lembrar desse versículo, eu fiquei pensando em alguns homens, né, homens do Senhor, que tinham esse hábito de acordar cedo. Então, no Salmo 119, 147, Davi diz o seguinte: antes do amanhecer, eu clamo e ponho a minha esperança nas tuas palavras. Então, Davi claramente está nos dizendo, né, dando ali pinceladas de como era a rotina dele. Vamos pensar que nós estamos falando de um rei. A gente está falando de um rei que era servido, né, um rei que tinha tudo o que ele desejava no palácio: mulheres, conforto, bens, boa alimentação e servos à disposição dele. E ainda assim, ele tinha uma rotina de acordar cedo, porque a esperança dele estava no Senhor e ele queria dar a Deus a melhor parte do dia dele, mesmo ele tendo tudo. Quando nós acordamos cedo e colocamos Deus como o nosso primeiro relacionamento, é isso que nós estamos dizendo por meio das nossas ações. Não é o simples fato de acordar cedo para lavar a louça ou para fazer a sua marmita do dia para meio-dia tá ali, ó, fresquinha. Não é sobre isso, gente. Nós estamos falando: Senhor, eu estou abdicando de tudo aquilo que é material,
né, de tudo aquilo que é importante, do meu sustento, do meu esposo, da minha família, para te colocar como prioridade, porque a minha esperança não está nas coisas desta terra, mas está em ti, porque é o Senhor que me fortalece, porque é o Senhor que me dá saúde, é o Senhor que me faz falar, me faz enxergar, me faz andar, me faz ter cognição, né, me faz ter clareza mental para tomar decisões. Isso só provém de ti, então é para ti que eu vou acordar mais cedo, né? E a gente tem um exemplo de Jó. Jó 1:5 diz assim: decorrido o turno de dia de seus banquetes, clamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto por todos eles. Ou seja, Jó, de madrugada, ele chamava todos os filhos, impunha ali as mãos, né, e oferecia holocaustos para todos eles, dizendo: Deus, aqui está todos os meus filhos, eles estão diante do Senhor, e eu rogo por eles, porque se tem tido algum pensamento impuro, se tem tido distrações, más companhias, coisas ocultas que eu, enquanto pai, não estou vendo, eu coloco todas elas diante de ti. Se você tem orado dessa forma pelos seus filhos, ou você acha que arrumar a lancheira, né, preparar o almoço, pagar a mensalidade da escola, natação, é o suficiente? E como é que está a cobertura espiritual necessária, você enquanto autoridade, com relação aos seus filhos? Isso é muito sério, gente. Então, e a gente tem, né, um exemplo que eu não poderia deixar de falar, que é do nosso próprio Salvador Jesus Cristo, quando Marcos 1:35 diz: tendo se levantado, alta madrugada saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então, Jesus Cristo, o próprio Deus, se tem alguém que não precisava orar por ter a sua divindade, né, 100% homem, 100% Deus, seria Jesus Cristo. Não teve pecado, né? E ainda assim ele se levantava, ia para um lugar deserto para não ter interrupção, né? Eu tô gravando esse vídeo agora, é o avião aqui que tá passando, criança que tá chorando, panela, até os passarinhos, né, estão aqui, e na alta madrugada Jesus Cristo, ele se blindava de todo um ruído, né, humano, para estar mais perto do Pai. Ou seja, homens, todos eles, né, tinham isso em comum: adorar a Deus, né? Confiar em Deus. Então, como que eu conseguiria mudar a minha rotina? Sendo como eles. Em que sentido? Confiando que quem faria a transformação e me daria o vigor e a resiliência, né? A constância e a consistência para acordar cedo, não viria de mim. Não viria da minha força de vontade, da minha determinação e nem da minha disciplina. Seria menos eu e mais Deus. Filipenses 2:13 diz assim: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então, eu tinha sim o desejo de mudar, porque foi esse o pedido, né? Foi essa a pergunta que eu fiz para Deus. Em outras palavras, eu estava querendo dizer: Senhor, eu desejo ter a vida abundante que a tua palavra está dizendo. Então, se é do agrado de Deus, porque está contido na palavra que ele vai nos dar uma vida abundante, ele iria o quê? Fazer isso se tornar possível. E aí eu coloquei isso na conta de Deus. Simplesmente falei: Senhor, eu não consigo, então me ajuda. A versão Almeida Revista e Atualizada, que é bastante conhecida, diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, vou ser muito clara para você. Hoje eu tô gravando esse vídeo e eu espero que eu seja bênção na sua vida, que isso faça sentido para você, te dê um alerta mesmo, um start para mudar a sua rotina. Mas esse vídeo, ele só é possível porque eu tive que me reorganizar para que coubesse na minha vida de trabalho, na minha vida com relação ao meu lazer, com relação às minhas tarefas. Gravar esse vídeo, ele precisava ser encaixado, e isso só foi possível por conta de uma reorganização e, óbvio, claro, inclui o acordar mais cedo, em aproveitar melhor o meu dia, né? A palavra também fala que nós devemos andar de uma maneira prudente, né? Não devemos andar de maneira nécia, ou seja, de maneira
desplicente, muito pelo contrário. A gente sabe que nós vivemos dias maus, dias em que tudo nos distrai, dias em que a nossa concentração ela é muito pequena, então já estava previsto que viveríamos esses dias. Então por isso que nós deveríamos tomar muito cuidado em como viveríamos a nossa vida aqui na Terra durante esse tempo, gente, que é de fato tão escasso. E 1 Coríntios 15:57 diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele venceu a morte. Se ele venceu a morte, ele vai te ajudar a vencer a procrastinação, a preguiça, o desânimo e a falta de foco e vontade de viver. Você crê nisso? Então coloca aqui nos comentários. Amém. Obrigada por essa palavra. Davi também falava no Salmo 44, 6, 7, eu não confio no meu arco, nem a minha espada pode me salvar. Mas tu nos salvas dos nossos adversários e confundes os que nos odeiam. Muitas vezes o nosso adversário é nós mesmas, né? É nós mesmos, porque a gente se boicota, né? A gente até brinca, né? Uma síndrome, né? A gente se coloca ali como uma impostora e não faz, como Paulo diz, né? Aquilo que nós desejamos. Nós acabamos fazendo aquilo que a gente não quer fazer. E a gente sabe que isso tem uma razão. A partir de Gênesis, quando o pecado entra no mundo, viver uma rotina vitoriosa, com bons hábitos, fazendo boas escolhas, vai sempre ir na contramão daquilo que deseja a nossa carne, porque nós, por conta do pecado, tendemos para o prazer imediato, para a recompensa instantânea, e é disso que nós devemos fugir. Paulo fala que nós devemos nos abster, não é isso? Das paixões, né? E da concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida, mas que nós deveríamos nos encher do Espírito, da palavra de Deus, do conhecimento, da sabedoria, né? Sempre meditando na palavra de Deus, louvando ao Senhor com hinos, né, e cânticos espirituais, e fazendo, né, boas obras, estimulando uns aos outros nesse exercício da piedade. Então, esse equilíbrio, essa paz, né, esse desejo de uma vida melhor seria possível com Jesus Cristo. E aí, contando, né, um pouquinho, acho que vocês já devem se perguntar, e aí, o que aconteceu depois? Aconteceu que eu fiz um pedido para Deus, falei, Senhor, me ajuda. Se o Senhor disse que é assim que eu tenho que proceder, e aí na semana seguinte eu me organizei, a gente vai falar um pouco sobre isso. Aliás, se você quiser que eu faça um vídeo mais prático, mostrando como que foi esse passo a passo para essa mudança de rotina, coloca aqui, coloque nos comentários, para que eu me sinta até mais animada para poder fazer outros vídeos. Às vezes eu faço e falo, gente, tô falando com as paredes, ninguém tá ouvindo, mas eu creio que o Senhor vai fazer chegar essa palavra para as pessoas que estão precisando, na humildade, de fato, que eu tenho dito isso. Bom, e o que aconteceu? Eu comecei a acordar de fato às 5 da manhã. Eu deixei o celular, usei algumas estratégias, né? Muito pautadas naquele livro O Milagre da Manhã. Eu comecei a estudar sobre hábitos, porque muitos estudiosos falam sobre o que a gente chama de design, né? De comportamento. Então esse design, ele é uma forma como você estrutura, né, a sua casa e a sua rotina, para que você consiga tornar tudo mais fácil, mais atraente, satisfatório, e assim não pensar muito para realizar principalmente as coisas que são difíceis, como se exercitar, ou como acordar mais cedo, ou como ter um hábito de leitura, ou até mesmo de sair um pouco do vício do celular. Salmo 127 diz: se o Senhor não construir a casa, o trabalho dos construtores será em vão. Se o Senhor não proteger a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Por que eu escolhi esse versículo? Porque, de fato, a ciência, a TCC, né, que eu não sou psicóloga, né, mas fala sobre a teoria cognitiva comportamental, a neurociência, ela é, de fato, uma bênção nas nossas vidas, mas eu creio que vai muito além disso. Tem a ver com propósito. Então, Deus tinha um propósito para minha vida,
para que eu tivesse uma vida mais regrada. E esse mesmo propósito que ele tem na minha vida, ele tem na tua. Porque quem somos nós, né? Qual que é o propósito para nós acordarmos mais cedo? Thalita, eu sou aposentada, eu não tenho propósito nenhum, porque eu já trabalhei bastante, então agora eu quero acordar às 9h30, assistir Ana Maria Braga e não tenho mais essa necessidade. Tem sim. Porque 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós temos esse hábito, bons hábitos na nossa vida, e quando isso reverbera, né? Quando isso é mostrado por meio das nossas vidas, nós também estamos exalando, né, o bom perfume de Jesus Cristo por meio da moderação e do domínio próprio. Quando a gente fala sobre o fruto do Espírito, ou quando a gente fala em Timóteo, lá, acho que 2 Timóteo 1,7, se não me engano, que Deus não nos deu, né, um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de amor, de poder e de domínio próprio. E aí, agora eu preciso falar com vocês um pouco sobre esse livro do Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã, ele vai falar sobre 6 hábitos ganhadores de vida. E aí eu te sugiro a ler esse livro, se você quer estudar sobre, e até revisitar, porque às vezes você fala, eu já li na pandemia, mas se você não lembra de nada, e se você não aplicou na sua vida, então não adiantou de nada, porque livro lido que tocou, né, e que fez mudança, precisa ser mostrado aí na prática. Se você não tá fazendo nada disso, é porque você tem que voltar e ler de novo esse livro. Então ele fala sobre os savers, né, que é os... Vou falar em português, né, não tenho por que ficar gastando meu inglês aqui. Falando sobre silêncio, ele fala sobre afirmações, visualização, exercício físico, leitura e escrita. Então, esses 6 hábitos aqui, eu comecei a colocar na minha rotina. Eu tinha aquele momento de oração em que eu entregava o meu dia para Deus. Inclusive, agora, nas minhas redes sociais, lá no Instagram, você coloca @ThalitaAlvesBrasil, eu tenho, por volta das 5 da manhã, eu tenho colocado uma oração e um versículo após, né, o meu tempo de silêncio, compartilhando um pouco da palavra de Deus. E esse silêncio é aquele momento de quietude, né? A afirmação é que você possa pensar. Então, eu fiz um quadro dos sonhos, mais ou menos os meus projetos para o ano, né, que vai começar. Isso eu aprendi por meio desse livro, visualizar, pensar naquilo que você deseja. Óbvio, o exercício que não podia faltar, e a leitura, né, tanto a leitura bíblica como ler outras coisas, isso é bastante importante. Então, esses 6 hábitos, eles de fato foram muito importantes para fazer ter essa rotina mais eficiente, né. E a gente tem também muitos artigos, né, que falam sobre a importância de acordar cedo. Ela melhora o seu desempenho cognitivo. Então, um estudo feito pela Universidade do Texas diz que as pessoas, né, que acordavam cedo tinham melhores notas do que as pessoas que acabavam dormindo mais tarde. E porque o cérebro, ele acaba tendo um desempenho melhor nas primeiras horas do dia. Então, nós fomos feitos para aproveitar a manhã muito mais do que a noite, né? Acordar cedo reduz os níveis de estresse, porque nesse período da manhã a gente tem níveis menores de cortisol, aumenta a nossa produtividade, porque tem relação com a gestão do tempo, fortalece a nossa saúde mental, diminui os riscos de depressão e ansiedade. Então a gente acaba tendo um ritmo circadiano muito mais equilibrado, porque a gente tem o contato com a luz natural, aquela luz matinal, e também vai fazendo uma engrenagem, né, uma envelopagem aí para outros hábitos de pessoas de alta performance, né? Que aí já tem o exercício físico, a meditação, acaba tendo um planejamento melhor do dia e a gente vai se assemelhando a essas pessoas que têm essa rotina que a gente pode chamar de vencedora. Além, é claro, da disciplina, do autocontrole, da autorregulação, né? Eu fico pensando, né, gente, quantos benefícios, né, a gente tem em acordar mais cedo. E hoje eu acordo por volta de umas 4 da manhã, acordo às 5 quando eu durmo muito tarde. Isso é exceção. Por exemplo, ontem eu estava editando um vídeo e aí, enfim, estava no meio do vídeo ali, quando eu vi já era quase 23h15, e aí eu já acordei às 5, mas normalmente eu acordo às 4. Para poder fazer as coisas com calma e principalmente para poder ter um tempo de qualidade com Deus, para falar com o Senhor, assim, durante a madrugada. Isso tem me trazido
recebido, assim, bênçãos indescritíveis, coisas que nenhum dinheiro, nenhuma fama, nenhum reconhecimento chega aos pés. Então, antes de te animar, mas sem querer também de te desestimular, eu queria dizer o que está escrito em Provérbios 21:5, que diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então, se você quer mudar a sua rotina e acordar mais cedo, se você acorda às 6, não tenta querer acordar às 4 horas da manhã a partir de hoje, né? Vai diminuindo um pouco, né? Então, se acorda às 6, coloca às 5:15. Se acorda às 5:15, coloca às 4:45, para que você vá fazendo essa transformação aos poucos, né? E aí você vai ver que depois, automaticamente, você não vai ter mais prazer, né? E desejo por coisas que antes para você eram muito desejosas, sabe? Conselhos práticos envolvendo o acordar cedo. Primeiro, ir para a cama antes do que você está acostumado a ir, mesmo sem sono. No começo vai ser bastante difícil, você vai ficar rolando de um lado para outro. Corte prazeres e distrações inúteis, novelas, séries, deitar com o celular na mão, WhatsApp, Instagram, conversas em grupos sem sentido, sair com as pessoas à noite, e estude a possibilidade de trocar o exercício físico do período noturno para o período da manhã. Não sei como é essa rotina, mas veja se você consegue pensar em algumas estratégias, mesmo que não sejam, sei lá, todos os dias, mas umas 2, 3 vezes na semana, para você se exercitar no período da manhã. Deixe o celular longe da cabeceira da sua cama, e pense em deixar, sei lá, em outro cômodo. Se você tem suíte na sua casa, uma ideia boa é você deixar no banheiro, porque ele fica carregando à noite, e aí quando ele tocar, você já se tranca dentro do banheiro, já liga o chuveiro e só vai. E agora falando um pouco sobre direcionamento de Deus, né? O segundo direcionamento que Deus me deu teve uma relação com prioridades. Quais são as prioridades corretas de acordo com a palavra de Deus? O primeiro lugar, óbvio, é o Senhor. Ele não deve ocupar o segundo lugar da sua vida. Mateus 6,33, o que diz lá? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Êxodo 23 diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, tudo aquilo que você faz em primeiro lugar está definindo a sua prioridade. Mateus ainda, né, diz 6:21, onde está o teu tesouro, é aí que vai estar o teu coração. Então, se você acorda e a primeira coisa que você faz é comer, a primeira coisa que você faz é ficar mexendo no celular, a primeira coisa que você faz é limpar a sua casa, é fazer a sua marmita, cuidar do seu filho, sei lá, assistir televisão, aí que está o teu coração, esse é o teu tesouro. Eu não sei, gente, o tesouro pode ser muita coisa, sei lá, tem gente que acorda e vai trabalhar, liga o computador, né, vai mexer nas planilhas e ver quanto que ganhou de rendimento no dia anterior, não sei. Stephen Covey, ele tem aquele livro que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É bem legal esse livro. Ele diz assim: o mais importante é manter o mais importante como mais importante. Então, sua prioridade é manter como prioridade o Senhor. E a sua vida espiritual, ela é a sua prioridade, a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus. Sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Segundo lugar, nós devemos colocar a nossa família. Timóteo 5:8, 1 Timóteo 5:8 diz que se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, antes de ajudar na igreja, antes de cuidar do seu vizinho, é você cuidar da sua família. Ela é a sua prioridade. E depois o seu trabalho e o seu propósito, né? Ele não deve roubar nenhum lugar de Deus, nenhum trabalho com a sua família. Quando você for trabalhar, faça de todo o teu coração, como diz em Colossenses 3:23. Faz como se estivesse fazendo para o Senhor, não para homens. Nós podemos fazer nosso trabalho com excelência, sabendo que nós estamos servindo a Deus. E depois o serviço, né, ao próximo, à igreja, servir uns aos outros com amor, com zelo, com decência na igreja, abençoar e ouvir aqueles que estão desanimados, né? Admoestá-los de uma maneira cuidadosa, né, com amor. A gente tem muitas passagens, né, bíblicas que fala que nós devemos sustentar uns aos outros e carregar os fardos uns dos outros nas tribulações. Então, Deus em primeiro lugar, uma vida espiritual diária e verdadeira, sincera com Ele, família, trabalho feito com responsabilidade e a comunhão genuína, né, como diz a palavra de Deus, como é bom, né, que os irmãos vivam, né, em comunhão. Bom, ai, gente,
Bastante coisa, né? Tá acabando. Lucas 14, 28 diz: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Meu convite para você é: agora senta, né? Ouve de novo esse vídeo, vai anotando, só tem 2 pontos principais aqui, a gente só falou sobre a importância de acordar cedo e a importância das prioridades corretas, e agora você vai destrinchando, né, como se fosse uma planta com as suas ramificações, vendo o que você precisa melhorar, tendo calma, sabendo que as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Eu posso te dizer que eu já tô com essa rotina há um tempo, e vira e mexe eu dou uma escorregada, vira e mexe eu tenho que voltar ao ponto de partida e rever e redirecionar, recalcular a rota, sabe, gente? Deus te diz nesse momento, Isaías 41, 13, porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Então Deus, Ele vai te ajudar. Ele tá preocupado sim com a sua rotina, Ele quer que você viva uma vida plena, não quer que você viva com um sentimento de derrota, sabe? Queria te pedir que, se esse vídeo fez sentido para você, que você possa comentar qual é a área que você tem mais dificuldade agora no momento. Você tem dificuldade para acordar cedo? Ou se você já acorda faz tempo, compartilhe aqui nos comentários. Veremos então no nosso próximo vídeo. E lembre-se, no caos, há vida. E a vida está em Jesus Cristo. Até a próxima.